caminhar, meus companheiros, romper nossas amarras e grilhões, banir tudo que nos faz prisioneiros. Vamos logo dizer não à violência, vencer toda a preguiça e desânimo, agir com coerência sem mentiras, fazendo do amor um juramento. Agir com coerência sem mentiras, fazendo do amor um juramento. O amor é exigente. Olá, família Amor Exigente Guaratinguetá, que bom estar aqui com vocês. Para aqueles que não me conhecem, sou Poliana Gonzaga, voluntária do Grupo Amor Exigente na cidade de Guaratinguetá. Muito bom estar aqui com vocês, nós vamos dar continuidade ao mês, nós estamos no 5º mês, que é o mês de trabalharmos a culpa, né? A culpa que nos paralisa, temos que nos libertar da culpa, por isso que é o nosso mês libertador. E hoje, na 3ª semana, nós vamos falar da responsabilidade social, porque nós estamos falando eu e a sociedade. Então, nosso foco hoje é a responsabilidade social. Mas, para aqueles que estão chegando agora, que ainda não conhecem o Grupo Amor Exigente, sejam muito bem-vindos. Nós vamos fazer os nossos cumprimentos e aí eu vou perguntar a cada um de você de casa como vai você? E eu espero do fundo do coração que vocês respondam cada vez melhor. E que dia é hoje, gente? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida, porque a partir do momento que a gente faz a escolha de estar aqui no Grupo Amor Exigente, nós estamos trabalhando para a nossa melhora, para a nossa qualidade de vida, e é muito bom estar com vocês e vocês estarem aqui participando conosco. E o que é o amor exigente? Então, para quem está chegando na casa agora, o Amor Exigente é um grupo de mútua e autoajuda que visa a transformação através de modificações para que a gente consiga trabalhar a nossa melhora, trabalhar as nossas modificações internas para que a gente se fortaleça e seja cada vez melhor, esteja cada vez melhor e saiba lidar com as nossas dificuldades e saiba lidar com os nossos problemas. Então, nós vamos fazendo essas transformações que são extremamente necessárias. O Amor Exigente ele é fundado em 4 pilares. Nós trabalhamos mensalmente e a cada mês um princípio, então são 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, responsabilidade social e uma espiritualidade pluralista. Nós não temos uma religião, mas nós acreditamos que através da espiritualidade nós nos fortalecemos, nós buscamos a nossa ligação com o superior, com aquilo que acreditamos, e isso nos traz a fé. Então, é importante a gente ter essa ligação. E para quem é o amor exigente? O amor exigente é para mim, é para você aí de casa, é para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os avós. O amor exigente é para todos. Para todos aqueles que acreditam nas modificações do ser humano, na capacidade de trabalhar para que seja sempre uma pessoa cada vez melhor. Então, o amor exigente é para todos, não é só para o adicto, não é só para o alcoólatra, não é só por aquele que passa por um comportamento abusivo. O amor exigente é para todos, gente, para todos, faz bem para todos nós. Então, por isso que é importante, se você está acompanhando o amor exigente, se está te fazendo bem, se está te fazendo com que você faça essas modificações e se sinta uma pessoa melhor, convide outras pessoas a participar.
aquele vizinho, às vezes, que você está vendo que está passando por um problema, né? Um amigo do trabalho, alguém próximo a você. Se a gente tem uma coisa boa e que faz bem pra gente, a gente também tem que compartilhar isso, a gente também tem que levar para as outras pessoas. Então, convide essas pessoas a conhecer o programa, assistir, né, e acompanhar através do Facebook, né, do YouTube, as palestras do Amor Exigente. E se ela gostar, convide a entrar no nosso grupo também para que ela participe. Então nós temos que propagar as coisas boas, né? Tudo que acontece para gente que é bom e faz bem para a gente também tem que levar para aqueles que estão ao nosso lado, né? Isso também já é um trabalho de responsabilidade social, porque afinal de contas eu estou fazendo modificações, né? Eu estou contribuindo para que coisas boas aconteçam. Então isso é muito importante. E como é que a gente coloca em prática tudo que a gente aprende dentro do amor exigente? Conhecendo os princípios, isso é fundamental, a gente só vai entender realmente o programa se a gente conhecer os princípios. E a gente trabalhar e atuar nos princípios. A gente fala sempre, né, no Amor Exigente, que é um grupo, não é um grupo de falação, é um grupo de ação. Então a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende aqui. Não pode ficar apenas na teoria, não pode ficar só ouvindo as palestras, achar bonito, achar legal, mas não colocar em prática. Do que vai adiantar, né? Se a gente só ficar ouvindo e não agir. Então o amor exigente convida a ação, a modificação de comportamentos para que você realmente contribua, para que você realmente faça as suas modificações que são necessárias. Então, ação, não é falação, hein? E para isso é muito importante que a gente mantenha dentro do nosso grupo o nosso sigilo, porque o sigilo vai contribuir para que eu me sinta seguro quando for fazer as partilhas, porque depois dessa palestra, né, para quem está participando do grupo, lá no WhatsApp que pediu para ser inserido, depois que tem a palestra, há um convite para que vocês acessem o Zoom e aí a gente faça as nossas partilhas, que agora está nesse formato online, né, já há mais de um ano. Então, através do Zoom é que a gente faz os nossos encontros. Mas para isso é importante que você em casa, né, use o seu fone de ouvido para que você preserve quem está expondo, quem está fazendo o seu depoimento. Então é importante você procurar um ambiente na sua casa que seja um ambiente mais reservado, que não exponham as pessoas que estão no grupo. Isso é fundamental, gente. O amor exigente, a base dele é o sigilo. Então, o que se ouve aqui, o que se fala aqui, quem se vê aqui, aqui permanece. Então, isso nos dá liberdade, segurança para que eu possa, lá na minha partilha, falar o que está me afligindo, né? Comentar sobre a minha semana, comentar sobre alguma coisa que está me angustiando. Mas se eu não tiver a certeza que isso vai ficar resguardado no grupo, eu não vou me sentir à vontade. Então é importante que um contribua com o outro através do sigilo. E aí também já entra a responsabilidade social, porque eu tenho cuidado com o outro, né? Isso é fundamental. Então vamos respeitar aí o sigilo do amor exigente. E tem várias formas de estar estudando, de estar compreendendo o amor exigente, né? Além de toda essa bagagem de palestras, de estudos que tem nas redes sociais, você também tem livros que você pode estar adquirindo do amor exigente, para você ter em casa, para estudar, para você compreender os princípios e aí sim passar a colocá-los em prática. Então, nós temos bastante material para você que se interessa e quer realmente se aprofundar no programa Amor Exigente. Tem uma parte do Amor Exigente que eu gosto muito, mas muito, que é a espiritualidade. É um momento assim que a gente traz uma história, que a gente traz um texto, uma música, né?
sempre tem alguma coisa que vai nos tocar e que vai nos fazer refletir. Então, esse momento de espiritualidade é um momento muito especial. É um momento que eu gosto bastante e hoje eu trouxe para vocês um conto, né? Para que possamos fazer aí as nossas reflexões em relação ao conteúdo de hoje. Então, nós vamos falar sobre lave a sua vidraça. Bom, um casal recém-casados, né, estavam ainda vivendo aquela lua de mel inicial, né, em que apenas os dois dentro de casa, e eles faziam muita questão de tomarem o seu café juntos, todos os dias, porque depois do café cada um seguia para suas atividades, mas eles faziam questão de estarem juntos no café da manhã. Como eles estavam numa casa nova, num bairro novo, eles não conheciam ainda a vizinhança. E eles estavam lá na sua cozinha tomando café e de repente a esposa olha pela janela, né, da vidraça e vê a vizinha estendendo os lençóis no varal. Ela olhou, aí olhou para o marido e não se aguentou e fez um comentário. Olha só como essa vizinha lava mal a roupa. Olha só, os lençóis estão todos sujos e ela está colocando os lençóis para secar. Você viu só isso? Aí o esposo olhou assim, meio, né, achou estranho o comentário da esposa, mas olhou, não falou nada, ficou quieto. Aí ela falou, puxa, mas se eu tivesse intimidade com ela, eu iria lá falar a marca do sabão que eu uso para lavar roupa, que as nossas roupas ficam impecáveis, né? Passou alguns dias, novamente lá na mesa, tomando café, a vizinha, ela fala novamente para o marido, olha, essa vizinha não aprendeu a lavar roupa, gente, como é que pode ela estender roupas tão sujas assim? Olha lá como é que estão as roupas hoje. Hoje não são lençóis, mas olha as blusas, olha as calças, tá tudo manchado. Que coisa horrorosa. Ah, não. Eu vou ter que ir lá conversar com essa vizinha, eu vou ter que falar com ela. Não é possível que ela não sabe lavar roupa. E o marido olhou novamente, não fez nenhum comentário, ficou quieto. Passou mais alguns dias, isso se estendeu para um mês. E a vizinha ainda falando. De repente, num certo dia, ela acordou cedo. Quando ela olha, a vizinha está estendendo os lençóis brancos, lindos, de tão bem lavados que estavam os lençóis. E ela correu para o marido e falou: olha bem, a vizinha até que enfim aprendeu a lavar roupa. Os lençóis delas estão lindos, branquinhos, alvos. Olha só que coisa linda. Aí o marido olhou bem para ela e falou assim: não, meu bem, eu acordei mais cedo e lavei as nossas vidraças. Aí ela levou um susto, ficou quieta, não falou mais nada. E aí esse conto nos faz refletir. Quantas vezes nós colocamos a culpa na vidraça do vizinho? Quantas vezes nós não lavamos as nossas vidraças? Como é fácil, às vezes, a gente transferir a culpa para o outro. A gente não percebe que a nossa vidraça está suja, não é verdade? A gente não percebe que somos nós que precisamos limpar as nossas vidraças. Isso é muito comum, a gente faz isso a toda hora, a todo momento. Então é importante que a gente reflita antes de transferir para o outro a culpa, a responsabilidade, a gente perceber o que é necessário para que a gente possa realmente fazer as nossas mudanças. Não vamos ficar colocando, né, transferindo a culpa para o outro.
Limpemos as nossas vidraças, isso é muito importante. Em relação à culpa, como não podemos atuar no passado, a culpa torna-se fonte de desesperança, de raiva, de medo, de desânimo, paralisantes e atrapalha uma ação de mudança. Não devemos confundir culpa com responsabilidade. Culpa leva ao imobilismo e responsabilidade leva à ação, né? Um homem pode falhar diversas vezes, mas ele só será um fracasso se começar a culpar alguém pelas suas falhas. Então, nós temos o direito de errar, nós temos o direito de falhar, mas nós não temos o direito de culpar ninguém e nem de transferir as nossas falhas para o outro. Isso é muito importante que a gente entenda isso, né? Que aquilo que a gente não quer para nós, nós não desejamos para o outro. Então isso é muito importante, porque afinal de contas, quando eu quero me aliviar e transfiro a culpa para o outro, eu estou sendo egoísta com o outro, né? Então é muito fácil, às vezes, diante de alguns fracassos, a gente querer arranjar culpados. Então, às vezes, a gente vê que nós, né, falhamos em algum momento e aí a gente transfere isso para o outro. E aí é justamente o momento que a gente erra, quando a gente faz isso. Nós não estamos isentos da falha, mas nós não podemos transferir isso para o outro, jogar esse peso em cima do outro, né? Então é uma reflexão que nós devemos fazer, porque às vezes diante de algumas situações nós nos sentimos desesperados, né? E a gente começa a apontar o dedo para um, para outro, né? Em relação a filhos isso fica muito claro. Então, muitas das vezes nós, como os pais, né, principalmente nós, mães, né, nós nascemos com aquela sensação de culpa quando a gente, a partir do momento que a gente vira mãe, né? Então, se alguma coisa dá errado com os nossos filhos, nós somos as primeiras, como mães, a nos culpar, né? E a gente tem que perceber que cada indivíduo é um. Nós temos sim responsabilidades para com os nossos filhos, responsabilidades com a sua educação, encaminhá-los para que sejam pessoas, né, do bem, homens dignos, né? Então, para isso nós estamos aqui no papel de educadores, né? Contribuir para a formação dos seus caráter, mas nós não somos culpados pelos erros dos nossos filhos. Então nós temos que entender isso, que eles, a partir de um momento, eles podem fazer as suas escolhas. E se eles fazem escolhas erradas, não é por culpa, máxima culpa dos seus pais, da sua mãe, principalmente, né? Que a gente abraça muito isso. Eu sou mãe também, eu sei como é que é. Então, a gente tem essa tendência a achar que todas as falhas são nossas. E não são. Nós somos indivíduos diferentes. Nós, como pais, mães, né, os filhos, cada um é um indivíduo. E cada um vai tomar a sua decisão, a sua escolha numa determinada fase da vida. E para isso, nós, pais, nós não somos responsáveis, nós não somos culpados, nós somos responsáveis, né? E nós podemos auxiliar, nós podemos ajudar, nós podemos conduzir, mas nós não podemos fazer as escolhas pelos nossos filhos. Chega um momento na vida que eles vão fazer as escolhas, né? Quando eles são pequenininhos, a gente tem que dar banho, dar comida, escolher o que vestir, né? Escolher o que vai brincar, mas isso é um período da vida em que a gente tem essa autonomia de conduzir a vida dos nossos filhos. Mas chega um momento que isso foge das nossas mãos, porque eles já vão ter idade suficiente para fazer suas escolhas, idade suficientes para
escolher os seus caminhos, né? Decidir o que vai fazer, o que não vai fazer, profissão, estudar ou não, né? Ir para o mau caminho, né? Muitas das vezes vão se deparar aí com situações que eles vão ter que fazer essa escolha, mas nós não temos como interferir diretamente nessas escolhas, nós podemos indiretamente, dando um bom exemplo, estando do lado, apoiando, mas nós não vamos conseguir comandar tudo, né? Infelizmente não. E é aí que nós temos que entender que nós não somos culpados das escolhas ruins que nossos filhos fazem, né? Somos responsáveis, né? Responsável no sentido de que nosso dever é educá-los, o nosso dever é conduzi-los para que eles tenham bons caminhos, né? Mas a escolha sempre será de cada um, né? Essa responsabilidade, ela nos leva a uma ação que é totalmente diferente da culpa que nos paralisa. Então, se eu sou responsável, eu vou agir, eu vou buscar meios para fazer e conduzir, né, e estar presente. A culpa, se eu ficar lá me penalizando, eu não vou sair dessa situação. E não é isso que o programa Amor Exigente nos fala. É justamente ao contrário. É nos mostrar que nós temos condições de agir sim, né? Nós temos condições de mudar sim, porque essa que é a nossa responsabilidade. E essa coisa de ficar acusando o outro é uma coisa muito ruim, porque você passa para o outro, né, aquela sensação ruim que você está vivendo. Então você está jogando para ele um peso muito grande, né? Em relação aos filhos, às vezes a gente fala, ele é assim porque você passa a mão na cabeça dele, porque você deixa fazer tudo que ele quer, né? Por isso que ele não te obedece, ele não obedece ninguém. Ele é assim porque sou a mãe, sabe? Eu sou a mãe. Então, ela vive, né, passando a mão na cabeça dele, por isso que ele tá desse jeito. Veja bem, né? Então, nós estamos apenas transferindo essa sensação de culpa, de fracasso, de que algo deu errado, né? Em vez de juntarmos e conversarmos e falarmos a mesma linguagem, olha, é o seguinte, ele está tomando uma atitude que não é correta, vamos esclarecer aqui que isso não é permitido, vamos falar a mesma linguagem, eu e você, vamos fazer aqui, né, uma conversa para que ambos possam, juntos como pais, estar presente, né, estar junto. E isso é muito importante. Então, em vez de eu apenas acusar, transferir a minha culpa, eu me sinto responsável e eu tento fazer as modificações que são necessárias e eu tento buscar a ajuda do outro para que o outro me ajude, me fortaleça, mas eu não transfiro a culpa. Então, isso é fundamental e é importante a gente entender esse processo, em vez de ficar apenas acusando, né? E aí, quando as pessoas elas começam a chegar no amor exigente, é que elas vão percebendo isso, porque elas vão entendendo o processo, vão compreendendo, né? E isso que é legal, isso que é muito bonito, quando a gente entende e a gente começa a colocar em ação e começa a fazer essas modificações. É onde a gente começa a ver realmente a prática do programa, quando a gente integra o programa, quando você percebe a função do programa, é aí quando você coloca em prática, e isso que é legal. Por isso que a gente não pode só achar bonito o amor exigente, a gente não pode só achar legal as palestras, a gente não pode só ficar observando sem tomar uma ação, sem tomar uma atitude. A gente tem que colocar em prática os princípios estudados no amor exigente, vivenciar o amor exigente, vivenciar o amor exigente que é importante. Então, e através disso é que nós vamos fazendo as mudanças de comportamento, né? E trabalhar sempre na questão do perdão. Tá certo, eu errei, eu não sabia,
mas agora eu vou fazer diferente. Agora eu aprendi que é para ser feito de forma diferente. Então eu não vou ficar me culpando. Então eu vou, a partir de agora, me perdoar dos meus erros e vou seguir em frente. Vou conseguir fazer essas modificações, mudar o meu comportamento. É para isso que eu tô aqui, não é verdade? Então se perdoe e bola para frente. Vamos daqui da onde estamos, vamos continuar caminhando. Nada de ficar olhando para trás. Nada de ficar aí se penalizando, se vitimando. Não, ó, errei, pronto, errei. Mas agora eu aprendi como é que é, e então eu sou agora responsável, não sou mais culpado. E vamos seguir em frente. E dentro da semana, nós estamos na terceira semana, nós vamos falar de responsabilidade social. Então, responsabilidade social são todos os meus atos que eu faço, né, que possam contribuir para o bem-estar, não só meu, nem dos meus, mas da minha cidade, da minha sociedade, né, do meu planeta. Então, tudo que eu faço, todas as minhas ações geram aí uma reação, né? Então, pequenas coisas contribuem para essa responsabilidade social. Então, a partir de coisas pequenas dentro de casa, reciclar o lixo, né? Quantas comunidades, quantas pessoas hoje nesse mundo afora, né, vivem, né? Quantas cooperativas, quantas famílias são sustentadas pelo lixo. Inúmeras famílias são, né? Então, se eu posso, dentro da minha casa, reciclar, dividir o lixo orgânico do inorgânico, né? Separar papel, vidro, plástico, né? E fazer com que isso possa dar exemplos para os meus filhos, para os meus netos e contribuir com a sociedade, por que eu não faço? Se eu tenho essa oportunidade de fazer, eu vou fazer. Pequenas coisinhas do dia a dia é responsabilidade social. Então, na minha casa, eu não vou varrer o meu lixo da minha porta e jogar na porta do vizinho. Porque vai vir a enxurrada, vai entupir o banheiro e vai entrar água na minha casa e na casa do vizinho. Eu não vou levar o meu cachorro para passear e quando ele fizer as necessidades, deixar os dejetos ali na calçada, porque alguém pode pisar. Se é uma pessoa de idade, pode escorregar, quebrar uma perna. Se é uma pessoa, às vezes, que está indo para uma entrevista de emprego, de repente ela pisa ali, suja o sapato, ela vai para uma entrevista de emprego com o sapato sujo, e aí vai ficar aquele fedor, isso pode atrapalhar na sua entrevista de emprego, ela vai se sentir insegura. Veja que são pequenos atos que nos faz refletir da nossa responsabilidade com o próximo, para com o outro. Se eu estou numa fila, não querer furar a fila, dar o meu jeitinho de passar na frente dos outros. Não, espera a minha vez. Se eu não estou com tempo, eu volto no outro dia, vou num dia que eu tenho mais tempo. Se tem uma pessoa idosa na minha frente ou dentro do ônibus e eu estou sentado, eu levanto, ofereço para outra pessoa sentar. Veja que são pequenos atos que parecem poucos, mas fazem toda a diferença. E quando você está com uma pessoa do seu lado, você está com alguém que você é responsável por ela, pela sua formação, ela observa isso, não é o que você fala, é o que você faz. Então, às vezes você fala, mas as suas ações, elas se contradizem. E aí o que vai ficar fixado não é o que você está falando, é o que você está fazendo. Se eu quero gentileza, eu tenho que gerar gentileza. Se eu quero que me tratem com educação, eu tenho que ser educado. Se eu quero que dentro de casa haja uma harmonia, que as pessoas se respeitem, eu tenho que também respeitar, delimitar os limites, né? Começando a respeitos pequenos, não ultrapassar o limite do outro.
Então isso é muito importante. Ah, eu tô dirigindo, tô com pressa, tem uma vagazinha ali de deficiente em frente da loja que eu preciso ir. Ah, mas eu vou parar só um pouquinho, vai ser tão pouquinho que as pessoas não vão nem perceber, né? Então eu vou dar aquela paradinha rápida. Perceba, né? Você está sendo egoísta, você está olhando apenas para o seu problema, você quer resolver o seu problema, você não está preocupado com o outro. É importante a gente refletir que todas as nossas ações, elas vão refletir no outro. Ah, nós estamos numa pandemia. É importante usar máscara? É importante usar máscara. A ciência comprova isso. É respeito para com... Ah, mas eu já tomei vacina, eu estou bem. Mas é o respeito para com o outro. Tenho que manter o distanciamento social? Sim, tenho que manter o distanciamento social. Por quê? Porque isso vai proteger a mim, proteger os meus. Ah, mas eu sou jovem, tá tudo bem. Não, mas eu tenho em casa um pai, eu tenho em casa uma mãe, tenho em casa uma avó. Então, todas as nossas ações, elas são importantes. Toda a nossa ação, ela vai refletir no outro. Então, são coisas pequenas. Ah, meu filho tem dificuldade com álcool. Meu filho é adicto. Então, eu não posso fazer em casa uma festinha e trazer álcool para dentro de casa. Ah, não, mas ele tá bem, ele tá bem, tem muito tempo que ele tá afastado. Mas se ele está em tratamento, ele não pode ter contato com álcool. Então eu não posso ser essa porta de entrada. Então a gente tem que pensar. Os nossos atos, eles têm que ser pensados. A gente tem que refletir. E isso tudo é responsabilidade social. Então é responsabilidade com os meus, é responsabilidade com a cidade, com a sociedade, com o país, é responsabilidade com o planeta. Todas as nossas ações são responsabilidades sociais. Nós temos que refletir nisso. Isso é muito, muito, muito sério, gente. Então, às vezes a gente faz as coisas no automático, não presta atenção, né? É só para resolver os nossos problemas. Mas será que isso está impactando na vida do outro? Será que isso está prejudicando o outro? Se estiver, então tem que refletir. Eu tenho que pensar assim: bom, eu vou tomar uma ação. Isso vai prejudicar a mim e a outra pessoa? Não, não vai? Ok, então eu faço. Mas se vai prejudicar ao próximo, eu tenho que mudar a minha conduta. Se eu quero qualidade de vida, se eu quero uma cidade mais limpa, uma cidade não violenta, se eu quero jovens fora da droga, do vício, né? Se eu quero modificações, elas têm que começar com as minhas ações. Elas têm que começar, né, nas minhas mudanças pequeninas, nas minhas mudanças internas. E isso é que vai contribuir para que mudanças maiores, que impactem direto na vida do outro e na minha vida também. E como que a gente pode, através do programa Amor Exigente, trabalhar essa responsabilidade social? Gente, o programa Amor Exigente, né, todos os princípios, eles são assim tão importantes porque eles trazem tantas reflexões profundas, faz com que nós possamos nos modificar os nossos comportamentos. Nós seremos com certeza pessoas mais conscientes, mais lúcidas, teremos comportamentos diferentes, teremos responsabilidade para com os outros. Porque o amor exigente está recheado aí de toda essa bagagem desses princípios trabalhados que podem nos auxiliar e nos ajudar.
Por isso que a gente tem que colocar em prática. Por isso que a gente tem que colocar em ação tudo que a gente aprende aqui no Amor Exigente. Isso é muito importante. É o que vai nos favorecer. Então nós temos aí, ó, nossa, tantas coisas para que a gente utilize aí dos princípios para colocarmos em prática. Vamos pensar um pouquinho nisso. Eu conto com você para que você consiga aí, dentro do seu meio, né, da sua vida social, dos seus familiares, dos seus amigos, que você leve, né, esses princípios, fazendo as suas modificações e mostrando para o outro o quanto você foi beneficiado com esses princípios, com essas modificações. O quanto vocês hoje estão melhores do que foram ontem, né? Conta aí para mim. O que vocês já sentiram de diferença? Mesmo aqueles que estão chegando tem pouco tempo de casa, né? Vocês já sentiram a diferença colocando em prática esses princípios? O que mudou para vocês? Conta aí pra gente, a gente gostaria de saber, né? Lógico, a gente vai ter falhas, né? Vai ter momentos, não é fácil, modificações não são fáceis, não é de um dia para o outro. Mas se eu não começar a fazer essas transformações, mesmo que sejam pequeninas, né? Se eu não colocar em prática, eu não vou conseguir mudar. Então eu tenho que colocar em prática, eu tenho que conseguir aos poucos, né? Mesmo falhando um momento, falhando e escorregando em outro, mas é cada dia trabalhando para que seja cada vez melhor. Gostaria de saber de cada um de vocês o que o Amor Exigente já contribuiu, o que fez você refletir, o que fez você modificar, né? Qual foi o princípio que mexeu mais com você? Coloque aí pra gente. Qual o princípio que mexeu mais comigo? Né? Coloque, foi a culpa, né? Foi pais e filhos são diferentes, comportamento dos pais afeta o comportamento dos filhos, foi raízes culturais, qual dos princípios até agora que vocês já vivenciaram que mais tocou vocês? Gostaríamos muito de saber, coloque aí para nós. Gente, foi muito bom conversar com vocês. Agora, né, vocês que já estão participando do grupo, lá no WhatsApp, vocês vão receber o link para vocês entrarem e estarem hoje fazendo a partilha. E eu espero que possamos nos ver em breve. Um abraço no coração de todos vocês. E até a próxima e boa partilhas para todos!